Muito bem, estamos aqui no altar de Yes, juntamente com a Dona Amândia. Seja bem-vinda, Dona Amândia, como está? E ela vai nos relatar o que é que está a acontecer, os sinais que já estão a acontecer nessa fogueira santa. Mas antes vamos falar o que aconteceu antes. Como é que estava a sua vida antes, Dona Amândia? Bom, eu cheguei na igreja há 2 anos, mais ou menos, e há 1 ano e meio a minha vida financeira começou a ir abaixo. Porque adquiri uma dívida de 43 mil euros. Quando era minha, era de outra pessoa, a qual eu fui fiadora para uma empresa, e essa pessoa não conseguia ir em frente com a sua empresa e essa pessoa simplesmente desapareceu do país. Fugiu? Fugiu. Foi-se embora? Foi-se embora. A senhora ficou com a dívida? Tive que arcar com as dívidas dele. E então eu fui realmente confirmar com o banco e realmente essa dívida tinha que ser eu ele ou eu a pagar. Então foi nessa altura que eu realmente me apercebi que essa dívida tinha que pagar, ou senão tinha que começar a penhorar as minhas coisas, sim, da minha casa. Você revoltou-se, foi isso? Revoltei-me contra a situação. E foi nessa altura, algum tempo depois, não, 1 mês e tal, veio a Fogueira Santa. E aí lancei-me na Fogueira Santa, deixei. E nessa altura achava que não tinha nada para pôr no altar e pronto, comecei a gerar. Com tantas dívidas, o que é que você iria colocar no altar? Foi o eu pensamento, não é? Mas você ouviu as pregações? Sim, ouvi as pregações e comecei a gerar o meu sacrifício. O que é que a senhora foi fazer? Eu comecei a vender coisas, a juntar um pouquinho de todas as vezes no envelope. E só que quando eu cheguei, e já com o meu ordenado também, meti tudo dentro, não paguei as salários, não pagou faturas. Não, nem creche, não. E ainda vendendo outras coisas para gerar o seu sacrifício. Sim, e eu então, eu meti sempre no envelope. Então fui para o altar e quando eu desci, eu vi que realmente não tinha feito o verdadeiro sacrifício. No final da reunião peguei um outro envelope, indo para casa e ia perguntar, mas o que é que eu podia mais fazer? E depois veio a ideia, o meu carro. Mas o carro era o qual eu deslocava-me para o trabalho. Esse carro que a senhora tinha, você dependia dele para poder ir trabalhar. Sim. Mas veio a voz de Deus que o senhor lhe disse, eu quero esse carro. Sim, disse que quero esse carro. Então, vinha sempre à cabeça esse carro. Então, eu pensei, bom, se eu ter o carro no altar, como é que eu vou trabalhar? Eu, para ir para os clientes, tenho que deslocar com o carro, porque são 3, 4 clientes, tenho 15 minutos para chegar nos clientes. Então, ainda não tinha o carro da empresa e ficava assim. Mas depois, um dia a seguir, eu disse, não, é o carro. Deus pediu-me o carro, vou pôr o carro. E subi no altar pela 2ª vez. Vendeu o carro, pegou no valor do carro e colocou no altar. E alguns meses depois recebi o carro da empresa. O carro a qual eu posso me deslocar a qualquer hora, a qualquer momento. Recebeu a resposta? Sim, mas a dívida, 43 mil euros, continuava. Continuava a dívida. E veio a 2ª Fogueira Santa e eu lancei outra vez com o mesmo propósito. Essa dívida, tenho que quitar essa dívida porque não é minha. Eu não aceitava viver com essa dívida. E foi na 2ª Fogueira Santa que eu comecei a gerar novamente um sacrifício. Eu não tinha. A revolta estava dentro de si ainda, não tinha saído essa revolta dentro da senhora e dizer, vou-me lançar um sacrifício outra vez. Sim, eu pensei, o que a senhora fez? Comecei a gerar novamente um sacrifício. Pouco a pouco, no meu envelope, comecei a gerar um sacrifício. Não paguei as faturas, novamente, o salário também não, juntei tudo no envelope, não paguei a renda da casa. Depois eu disse, tenho que gerar mais para meter nesse envelope. Então foi aí que eu pensei em vender os meus ouros. O ouro todo. O ouro todo? Sim, e foi para o sacrifício. Isso girou em torno de quanto? O ouro, 800 e tal euros. Mais o seu salário? Mais o meu salário. E mais as coisas que a senhora vendia? Sim. Porque a senhora tinha uma meta, tinha um objetivo. Tinha, sim. Eu quero pagar essa dívida. Eu não quero pagar mais essa dívida. Não quero, sim. Ainda por cima, todos os meses, quando eu via a ficha do salário, vinha aí a penhora e é que não voltava mais. Que estavam a tirar do seu salário, do que eu entendo, estavam um montante todos os meses. Todos os meses tiravam. E aquilo era uma revolta para si. Era muito grande, porque eu disse, essa dívida, não fui eu que adquiri essa dívida, então não aceitava essa dívida. E a 2ª Fogueira Santa lancei-me com toda a minha força e com o mesmo objetivo, não vou pagar essa dívida. E agora, na 3ª, que é esta aqui, peguei a minha arca. Pegou na sua arca agora? Peguei a minha arca, assim, com o mesmo objetivo, só que uma semana depois veio a resposta. Depois da senhora pegar a arca, passada uma semana,
Sim. veio a resposta. Que resposta foi essa? Que essa dívida não era mais minha, que estava Cancelada. da minha parte, não tenho nada a pagar ao banco. E agora? Eu continuei na Figueira Santa, sim. Já está nessa fé do extraordinário. Estou. Continua nessa fé de colocar no altar o extraordinário, Sim. em busca do extraordinário. Sim. Embora que a senhora já teve um sinal, uma Sim. resposta, que essa dívida foi cancelada e que agora a senhora tem o seu objetivo de ver também o seu sonho realizado. Sim, foi só um sinal, porque tenho muitos projetos e... Muitos sonhos para ser realizados. Sim, sim. E vai dar certo. Vai dar certo. Parabéns, Graças dona a Deus. Amanda. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigado.